Então, assim, essa parte aqui, basicamente, você já conhece, é o fluxo de abertura de empresas. Tá? Hoje, o Portal Nacional está disponível com algumas informações para quem for no Portal Nacional da Rede Sim, iniciar uma empresa. Ele vai direcionar para o portal da Junta Comercial do Paraná, quando a empresa for no Paraná. O portal, acredito que todos já se ambientalizaram. Né? Uma mudança das últimas vezes que eu vim aqui é a questão do GovBR. Eu não sei se todos, óbvio, acredito eu que todos já perceberam que agora, para acessar o portal, tem que acessar o GovBR. Só para vocês entenderem, não foi a junta que decidiu isso, é uma determinação do governo federal no modo de padronização nacional. Então, todos os estados tiveram que aderir à utilização do acesso único, que é a conta do GovBR. No GovBR tem muitas outras coisas. Tá? E só para vocês entenderem também, que a gente também recebe muitos questionamentos, por que eu não posso me cadastrar como CNPJ? Porque o governo entende que o CNPJ não é uma pessoa para ir lá e se logar. Quem está se logando é uma pessoa física. Então, tem que ser um CPF. Então, não vai conseguir fazer um cadastro com CNPJ. Tá? Aqui, a primeira tela, só para vocês entenderem. A parte que eu gosto de sempre verificar e passar esse processo será utilizado somente para a Receita Federal, somente para atualização de dados cadastrais na Receita Federal. Isso daqui é bem importante, porque define o fluxo do processo. Tá? Então, se o processo ainda não foi registrado na junta, não. Tá? E será somente para a Receita? Sim, porque, às vezes, ele já está na junta e não está atualizado na Receita. E, mesmo que esteja registrado na junta, se for algo que precise de DBE, no caso de consulta prévia, vai precisar iniciar pelo portal Empresa Fácil. A gente fala isso bastante porque chega bastante para a gente. Não abriu a caixinha da junta comercial lá no final. Mas não abriu porque foi escolhido errado aqui na frente. Então, a gente sempre dá ênfase nessa tela. Aqui, os dados demais, vou passar mais rápido essa parte, que é dados de preenchimento da consulta prévia, porque são muitos slides aqui. É um preenchimento da consulta prévia. E uma coisa que mudou aqui agora, na consulta prévia, é o preenchimento de objeto da empresa e objeto do estabelecimento. O objeto do estabelecimento é digamos assim, o NIRI. Tá? É a matriz ou a filial. É aquele que define o estabelecimento mesmo, não é o global da empresa. Aqui no da empresa é o geral, é a soma de matriz e filiais. Tá? E, no estabelecimento, é só daquele endereço. Continua. Vocês observaram, acho que, nos últimos dias, incluiu-se algumas perguntas para o município de Curitiba. Eu estou até falando do município de Curitiba, porque aqui a maioria de Curitiba. E isso fez-se necessário por conta de toda a alteração da legislação de baixo risco, alteração da Lei KIS no Corpo de Bombeiros. Então, por isso, essas perguntas, porque para que o município de Curitiba consiga responder com mais agilidade e automatização a consulta prévia. Só para vocês saberem, o município de Curitiba está em torno, eu acho, que de 85% automatizado. Então, vocês preenchem a consulta prévia e, automaticamente, a resposta da localização é automática pelo sistema, devido às regras já cadastradas. Gerado o protocolo, aguarda-se o deferimento e volta no GovBR para preenchimento do DBE. No DBE, a gente só foi até essa tela, porque é a tela possível, externa. Após liberado aqui, feito o DBE, volta-se no Empresa Fácil para preencher os outros dados da FCN. Aí todo mundo já me fala, assim, eu já vou explicar, tá? Está sendo verificado isso,
no âmbito nacional, para que não tenha que sair do portal e ir lá no site da RedeSim, ou vice-versa, tenha que sair de um e preencher. Se iniciou no processo como viabilidade, ele já continuaria ali preenchendo. Isso é algo que está sendo verificado, porém, é necessário alterações no sistema da Receita Federal, e que daí acredito que seja por demandas, por prioridades. Preenchido, inicia-se o preenchimento preenchido o DBE, volta e preenche os dados adicionais da FCN. E assim, a gente sempre pede que, e vale lembrar isso sempre, que todos os dados aqui sejam preenchidos de forma correta, tá? Não, eu vou colocar 333, vou colocar um e-mail aleatório. Porque, quando a gente precisar sempre entrar em contato, ou até para os órgãos que recebem as informações, eles vão receber esses dados e podem ter problemas posteriores com o preenchimento errado desses dados. Preenchimento da tela de quadro societário, administradores e representantes. Condição, administradores. E aqui o que mudou? Não, aqui. Aqui, vocês verificaram que nos últimos meses foram acrescentadas algumas observações, algumas perguntinhas aqui. Isso tudo é por conta da alteração da legislação, tá? Que isso vai impactar lá no momento de formar o contrato padrão. Então, todas essas perguntas aqui são necessárias para a formação do contrato padrão. Por isso, foram incluídas essas perguntas. Outra coisa que eu queria só observar, aqui, já passou a tela, mas aqui tem a integralização do capital, eu lembrei, só para vocês entenderem que a gente tem recebido assim, várias situações dizendo que o sistema não está deixando colocar as divisões de cotas corretamente. Quando a cota é R$1, não tem como você colocar meia cota para um sócio e para outro. Então, se vocês quiserem colocar que a cota é 3, o usuário tem 3.000,333333, na verdade, vocês vão ter que colocar a quantidade, o valor nominal da cota de, provavelmente, centavos, para poder quebrar o valor da cota. A cota ela não é divisível, então, não é possível um sócio ter meia cota ou 70% de uma cota. Então, só rever quando der essa divergência, não é possível, está dando divergência, só verificar. A cota é R$1. Se vocês estão colocando que o usuário ele tem 3,1 cota, está errado. Tem que rever, porque o valor da cota, geralmente, é colocado como R$1. Então, se tiver que colocar quebrado, o valor da cota tem que ser diferente. Provavelmente centavos, 1 centavo, mas tem que ser em centavos para poder quebrar, porque senão não vai conseguir passar. Tá? E agora aqui também iniciou-se a tela do integralização do capital, aonde tem informação de como será essa integralização para a formação do contrato padrão. Se tem conselho fiscal ou não, e se rege por SA e tudo mais. Então, aqui, algumas observações do que foram incluído. E, após transmitido o FCN, que será possível gerar as taxas. Então, o botão de gerar taxas ele só fica disponível após preenchido e transmitido o DBE, porque é só nesse momento que o sistema vai saber exatamente o que você está fazendo no processo, o que está sendo solicitado para poder gerar as taxas. Agora, não tem mais DARF, tá, para os processos, mas a taxa estadual ainda existe. Aqui a capa do processo. E aqui uma observação, que foi incluído esse campo aqui, a utilização do instrumento padrão. Eu vou passar mais para frente aqui o formato que vocês podem utilizar, a escolha, as opções que tem
para a apresentação do contrato social, para abertura. Porém, para contrato padrão, é necessário o preenchimento desse campo, quando for físico ou híbrido. Então, aqui gerado, vem a escolha do processo. A escolha é se será eletrônico ou impresso, tá? E se será padrão ou próprio. Então, antes não estava só a primeira tela, antes não tinha essas opções, e agora foram incluídas essas opções. E daí vem as opções que vocês podem vir a escolher, que seria o impresso próprio. Quando vocês escolherem impresso e próprio, o sistema simplesmente vai abrir esse campo, essa tela, dizendo para vocês levarem o contrato próprio assinado na junta comercial. Tá? Impresso e padrão, ele vai gerar um modelo, tá? O sistema gera, mesmo que seja impresso, o sistema dá a possibilidade de gerar o padrão. Ocorre que nós não temos como garantir que vocês estão apresentando ou que foi apresentado o padrão. Por isso que o DREI colocou aquela informação na capa, para que seja declaratório que vocês estão se responsabilizando. Quando eu digo vocês, é o empresário, no caso. Estão, sim, responsabilizando pelo documento que está sendo apresentado. Eletrônico e próprio. O eletrônico e próprio ele vai gerar o campo para você anexar o documento, tá, que vocês vão elaborar, mas não vai cair para deferimento automático. E o eletrônico padrão. O eletrônico padrão ele também vai direcionar para... o sistema vai gerar o arquivo e só vai liberar para assinatura. Então, quando for eletrônico e padrão, automaticamente ele é deferimento automático, se estiver dentro das regras, né? Então, ele vai gerar e vocês só vão assinar o documento e escolhendo quem vai assinar esse documento. Porque, mesmo sendo uma abertura, pode estar sendo assinado por procurador ou por representante, se for menor, enfim. E é necessário, é possível inserir outro assinante, nos casos que são necessários, sei lá, cônjuge, um anuente, enfim. Ou advogado, se for porte demais, ele vai incluir, poderá incluir a assinatura do advogado ou do contador, enfim. Feito isso, vai aparecer a tela dos assinantes e será possível escolher quem vai assinar o documento. Daí todo mundo me fala assim, mas o sistema não consegue saber? Consegue saber. Ocorre que nem sempre são as mesmas pessoas. Por exemplo, isso é uma abertura, mas tem casos de alterações que existe uma cláusula lá no contrato social que, se a maioria assinar, não precisa o terceiro sócio assinar. Então, a gente não tem como prever essas peculiaridades dos contratos sociais. Por isso, tendo uma assinatura, o sistema vai deixar passar, provavelmente ele vai informar aqui quem está assinando. Então, vocês vão declarar quem vai assinar. Aí, todos que foram declarados vão assinar? Sim. Revejam, que às vezes a gente recebe algumas informações, alguns chamados lá, que é assim, coloca não aqui, aí na próxima tela, que é a assinatura, não aparece o nome da pessoa para assinar. Aí abre um chamado, mas não está aparecendo. Aí a gente vai verificar, é porque não escolheu aqui, tá? Como escolha não. Então, não vai aparecer na próxima tela. Então, sempre observar estas informações aqui. Tá? Outra coisa que eu queria falar só da FCN, ontem até a gente estava conversando, e uma pessoa falou assim para a gente, lá no DBL só consegue colocar um representante, mas na FCN consegue colocar 2 representantes. Então, a gente não consegue barrar isso. Fica tanto de responsabilidade de quem está formulando o documento, o Gilson até já falou, mas
fica principalmente de quem está elaborando o documento verificar se todo mundo que está na FCN está no documento, ou todo mundo que está no documento está na FCN. Porque eu vou dizer assim, a gente tem orientado, a gente tem falado muito, mas são muitos processos analisados por dia. Então, pode ser que um passe, vocês passaram despercebido e depois o analista passou despercebido. E daí já aconteceu, o processo já está autenticado. Então, a gente vai ter que achar uma forma de resolver ou de desarquivar. Então, para evitar problemas futuros, a gente pede muita atenção no preenchimento e na formação, na formalização do documento, na elaboração do documento, quando não for o padrão, no caso. Quando for o padrão, vai estar conforme a FCN, mas quando não for o padrão, é redigido por vocês. Então, a gente pede que fiquem bem atentos ao que está sendo colocado na FCN com o que está sendo apresentado no documento. Feito isso, pode ser colocado documentos adicionais, no caso, declarações e tudo mais, que será assinado, provavelmente, pelo contador ou advogado, que será validado, que é onde o Gilson também colocou a apresentação daquela declaração que o documento é verdadeiro, eu acho, eu não sei direito qual é o termo, mas, enfim, que é válido. Após assinado, documento, é liberado o botão de protocolo. O botão de protocolo só vai ser liberado após constar aqui assinado. Tá? Pode ser assinado por certificado digital ou em nuvem. Esse caso aqui foi certificado. E protocolado. Protocolado, ele vai estar constando em análise aqui para vocês. E entrando já no deferimento automático, quando for escolha eletrônico padrão, ele vai ser feito já automaticamente, no momento do protocolo, já devolve para vocês NIR e CNPJ. Se for impresso, mas vocês declararam lá, e aí vem a importância da declaração, porque se vocês não declararem, a gente não vai colocar no fluxo de deferimento padrão. Então, tem que colocar, quando for impresso, tem que assinar na capa, porque a gente vai olhar o que está na capa para colocar no sistema se é deferimento automático ou não. O deferimento automático ele está somente para abertura. Tá? Entrou em exigência, pode ser verificado a exigência, pode ser conversado com um analista, vogal, relator, sobre a exigência, e eu diria que, assim, aqui ainda é o melhor canal para se falar com a pessoa que está analisando o processo, porque, assim, não adianta você pedir para uma outra pessoa analisar o que quem vai deferir é uma específica. É aquela pessoa que vai ter os motivos para te explicar o porquê colocou em exigência. Pode estar errado? Pode estar errado, mas é conversando no esclarecer exigência que será resolvido a questão. Não sei. Aí, esse caso é caso de contatar a junta. É esse caso. Uhum. Ele está perguntando, desculpe, tá? Ele está perguntando quanto tempo o analista tem para responder o parecer. Eu falei, não sei, mas eu vou complementar. Eu não sei, porém, a orientação é que eles entrem todos os dias. Então, todos os dias, a orientação é que, antes de clicar em analisar processos, eles cliquem no botão esclarecer exigências. Tá? Mas, caso não seja respondido, sei lá, em até 2 dias, que eu acho que, né, às vezes, um dia não pôde comparecer, mas no próximo, então, eu acho que até 2 dias, abre um chamado no SAC para ser verificado o que está acontecendo. Tá? Mas a orientação é que eles, quando eu digo vogais e relatores,
entre, antes de clicar no botão analisar um processo, próximo processo, clique em esclarecer exigências. Feito, esclareceu exigência, o João Ricardo, relator, quer se defender. O que ele está falando assim, é esclarecer exigência, tá? Então, esclarecer exigência, tá? Esclarecer exigência para responder a dúvidas sobre a exigência. Se for algo de utilização do sistema, vai ter que abrir um chamado, tá? Feito isso, se for necessário reaproveitar, escolhe novamente. Se não, dá a entrada novamente. Se for algo que não precisava ter entrado em exigência, enfim, dá a entrada novamente no processo e ele vai ser autenticado. Autenticado, e daí é algo que a gente tem verificado bastante e que é um dos próximos passos que próximo ano, acho que a gente vai focar bastante, até por conta do governo federal também está nos cobrando, o governo estadual também está não cobrando a junta em si, cobrando o trâmite geral do processo. Até porque o próximo saiu da junta, não depende da junta, os prazos, tá? Só para vocês entenderem. A gente dá suporte, se for alguma coisa relacionada ao sistema, mas assim, o trâmite em si não depende da junta, vai depender de cada órgão. O que a gente pode é dar suporte, como somos os gestores do sistema, nós podemos dar suporte. Estou tendo um problema via sistema lá e não estou conseguindo resolver. Então, abre um chamado, a gente vai tentar entrar em contato com o município, com a prefeitura, com o município, com a vigilância, com o corpo de bombeiros. Então, a gente tenta entrar em contato, tá? Mas não depende de nós o prazo deles. Embora isso vai ser, eu acredito, um foco no próximo ano, tá? Tanto do governo estadual quanto do governo federal. Por quê? Até então, o governo federal mesmo, ele estava focando em junta comercial. Ele focava, verificou-se que, até então, a reclamação era que a junta demorava e não tirava o CNPJ. Agora está rápido. Tá? Então, em todos os estados do Brasil, avançou-se no tempo. Então, diminuiu bastante o tempo. Nós mesmos estávamos mais de uma semana e agora estamos bem, eu acho que no máximo 2 dias, acredito eu, pelo que eu tenho acompanhado, 1 dia, até onde eu tenho visto. O que tem entrado, a gente tem feito, mas agora a gente está vendo que o gargalo, no âmbito REDSIM, no âmbito processo final, depois da Junta e da Receita Federal. Então, após autenticado o processo, vai abrir as caixinhas dos órgãos. Tá? As caixinhas, eu não sei se vocês sabem, mas ela só abre de acordo com a configuração de interesse do órgão. Então, se vocês colocarem uma atividade específica, o meio ambiente tem interesse naquela atividade, vai abrir a caixinha para liberar as licenças. Tá? Meio ambiente, corpo de bombeiros e tudo mais. Tem-se todos os órgãos tentado diminuir a burocratização dos procedimentos. Nós sabemos que ainda tem várias coisas a serem alteradas, mas todos eles estão avançando nesse processo de simplificar os procedimentos. Tá? Então, está vindo assim nacionalmente um foco agora para os órgãos pós-junta e receita. E eu diria assim que, como eu falei, no próximo ano a gente vai focar nisso, porque antigamente nós não passávamos para a Receita Federal, que é o integrador nacional, para o DREI, os dados, o tempo. E agora a gente está tendo que começar a passar para ele o tempo que está levando, digamos, que saiu da junta até ele liberar uma licença. Então, por isso que eu digo que o foco agora vai ser nos órgãos. Então, eu acredito que venha a melhorar a questão de licença, o meio ambiente está revendo a legislação, porque às vezes não é só uma questão de chegar lá e simplificar. Às vezes tem uma legislação que impede deles chegarem e simplesmente simplificar o processo.
Então, o meio ambiente mesmo é um que eu sei que está verificando toda a legislação para poder fazer fiscalizações posteriores, porque eu acho que o deles tinha que ser, a legislação dizia que tinha que ser antes de licenciar, e agora o objetivo é que seja posterior. Tá? Corpo de Bombeiros, enfim, e só depois das licenças feitas que sai o alvará de funcionamento para que o usuário possa realmente trabalhar. Então, por isso que todo mundo tem focado no processo final e não somente registro de empresas. Tá? Eu coloquei aqui algumas observações, e eu vou passar bem mais rápido aqui, mas alteração, abertura e matriz alteração de matriz e abertura de filial. Então, primeiro, só para vocês saberem, quando envolve um evento de matriz e um evento de filial, primeira coisa é vocês formalizarem o protocolo da matriz para depois formalizar o protocolo da filial. Aí todo mundo fala assim, mas por que tem que fazer isso? A gente explica. Porque, assim, às vezes você quando você vai clicar para adicionar o evento, às vezes a gente precisa saber se está alterando o sócio para saber se vai impactar lá na filial, porque como a gente gera o DBE não, a gente tem os dados que nós coletamos para fazer o DBE, para fazer as outras informações, a gente precisa saber que alterou o sócio, então, na filial, eu tenho que considerar o sócio que está entrando e não o sócio que está na Receita Federal ou o sócio que está no cadastro da junta. Então, existem algumas coisas que não tem como a gente prever. Assim, então, a gente tem que, primeiro, formalizar o da matriz para depois adicionar o evento da filial. E, só lembrando, consolidação é um evento de matriz. Tá? Então, às vezes, a pessoa eu só estou criando filial. Não, você está criando a filial e está consolidando. E a consolidação é matriz. Então, só para vocês se atentarem nisso. Começa pelo... Quando é consolidação, ele nem vai gerar para preencher nada, ele só vai gerar para poder consolidar as informações da matriz para poder adicionar o evento da filial. Tá? Preencher a FCN e, daí, sim, adicionar o evento das filiais. Basicamente, é isso. Tá? Gerado, vai preencher a FCN. E, daí, sim, vai adicionar o evento da filial. E aqui, acho que o Gilson até já comentou, mas agora o estabelecimento, estamos no protocolo da filial, então aqui é o que a filial vai fazer e aqui é o geral. Perguntinhas adicionais. Finalizado, o procedimento vai ser o mesmo. Tá? Vai aguardar deferimento para poder dar continuidade no processo. Só uma coisa. Aqui vocês vão escolher eletrônico ou impresso e não tem padrão. Tá? A alteração não tem padrão ainda. Mas, pelo que eu sei, eu acho que o DREI já está até estudando alguma coisa sobre padronizar alterações. Baixa. Como não envolve consulta prévia, a baixa, você inicia pelo portal direto da Receita Federal. Então, ele vai criar um PRN. Tá? E, com esse PRN, volta no portal da Rede Sim, no portal Empresa Fácil, e adiciona esse número. A gente vai coletar o que você preencheu lá no DBE. Também não tem padrão. Aqui é uma informação bem importante. Eu coloquei aqui. A empresa encontra-se baixada na Receita Federal e tem essa perguntinha lá quando você vai iniciar ali. Acho que é isso, eu não sei onde que tem a perguntinha. Aqui. A empresa encontra-se baixada na Receita Federal? Por favor, prestem muita atenção nisso. Porque, como existem empresas já baixadas na Receita Federal, nós tivemos que colocar essa pergunta aqui. Ocorre que essa pergunta define se nós vamos pedir DBE ou não pedir DBE.
Se a gente não pedir DBE, se você responder aqui, encontra-se baixada? Sim, nós não vamos pedir DBE no sistema. Só que daí você respondeu errado. Tá? Aí, nesse momento, a sua empresa, quando for deferida pela junta, ela vai ver que você respondeu sim, significa que está baixado. A gente está confiando no que vocês estão declarando. Quando for, a junta vai deferir o ato, vai arquivar o ato e a empresa não vai ser baixada na Receita, porque a gente não pediu DBE, porque foi respondido sim aqui no início. Então, a gente tem vários casos de que as pessoas respondem sim, depois elas vão lá na junta, mas a minha empresa não baixou na Receita. Aí a gente vai verificar, é porque foi respondido sim aqui na FCN. Então, e assim, nós não temos como tirar essa pergunta daqui, porque existem, de fato, empresas que já estão baixadas na Receita Federal. Eu acho que, antigamente, o processo era inverso. Então, as pessoas baixavam a empresa na Receita e depois levavam na junta. E aí ele baixou na Receita, mas não levou na junta. Então, aí agora resolveu baixar na junta. Quando vai baixar na junta, a gente faz a pergunta. Então, por favor, essa pergunta aqui, orientem as pessoas que estão fazendo o processo a ficarem atentos a essa pergunta para não ter problemas futuros. Tá? Gerado o protocolo, mesma solicitação. E aqui pode escolher impresso ou eletrônico e somente o próprio, porque também não tem modelo padrão. Também está sendo verificado uma forma de fazer um padrão para extinção. Tá? Também será escolhido quem vai assinar, e aqui vem aquela situação que eu falei. A gente não tem como colocar todos os sócios do quadro societário, por quê? Porque, às vezes, lá no contrato social da empresa tem uma cláusula que diz que, se uma parte não se manifestar, enfim, eu não sei nem como que é a elaboração, mas se a maioria assinar, está valendo o ato. Então, vai ficar a cargo de quem está preenchendo, ter a responsabilidade de saber quem tem que assinar o ato. Tá? Então, verificar se tem lá no contrato social essa cláusula, sim ou não. Às vezes, uma pessoa assinando já vale, é só o administrador que pode. Já baixa a empresa. Mesma situação, protocola, análise e abre todas as caixinhas de baixa. Tá? Vai abrir para baixar na prefeitura, no Corpo de Bombeiros, na Fazenda, em tudo mais. Tá? Na verdade, assim, na Fazenda que eu coloquei, mas ainda não está. Na Fazenda, até agora, no final do ano, ele vai estar gerando, até o final do ano, eu acho, ele vai estar gerando abrindo a caixinha de baixa para vocês. Enfim, eu coloquei só uma observação aqui, atendimento ao usuário, e eu queria só ressaltar aqui que eu acho que o Gilson falou hoje de manhã, o presidente falou que não consigo ligação no saque da junta. Então, deixa eu explicar para vocês que o saque da junta telefone, quando ele não consegue resolver, ele vai abrir um chamado que vai cair lá no setor de suporte. Vocês podem pular a parte de ligar do saque da junta e ir direto no site da junta e abrir o chamado. Não há necessidade, se vocês verem que há algum problema, de fato, não precisa, que não seja orientação, abrir um chamado. Se for um problema, é melhor ir no site da junta e já abrir um chamado. Tá? Nós estamos revendo algumas situações do site. A gente tem lá abertura de chamado. Qual que é a outra opção? Fale conosco. Abertura de chamado tem algumas opções. É isso, né? E o Fale Conosco não tem opção. Tá? Então, a abertura de chamado ele já tem as opções. Quando tem as opções, a gente vai aumentar aquelas opções. A gente já está revendo isso para aumentar, porque quando aqueles itens que você escolhe certinho lá, eu já sei que é isso daqui, ele já vai cair direto para o setor que vai resolver. Então, a gente já está aumentando, a gente está revendo e vai aumentar aqueles itens na abertura de chamado já para cair direcionado para quem vai resolver. E o saque, Fale Conosco, ele vai cair no geral, que vai ler o que vocês estão falando e vai direcionar para o setor que vai resolver. Se for na ligação, também vai
ligar no saque, que vai abrir um chamado, que vai cair, dependendo no setor já específico ou no geral. Mas, de qualquer forma, se não conseguir ligação, pode abrir um chamado que a gente vai resolver. Tá? Não estamos mais recebendo... porque antes tinha muita gente que mandava no Fale Conosco, mandava no e-mail, né, do saque da junta. Agora, o saque da junta ele não recebe mais e-mail, ele só recebe os chamados, porque gera um número de protocolo para a gente saber qual é o seu chamado, quando foi aberto, enfim. Tá? Oi? Abre outra chamada. Então, assim, a gente passou por nós passamos realmente por uma fase aí que estávamos, assim, mais de 1.000 por dia, digamos assim, tá? E a nossa média, eu acho que é 300, 400? 400, né? Por dia. E a gente recebeu assim mais de 1.000 durante uns 4, 5 dias. E isso embolou tudo, né? Mas já conseguimos colocar em dia. Então, assim, todos os setores não estão... Aí vai ter que ligar para poder ver, né? Infelizmente, assim, porque se você abrir um chamado, talvez caia na mesma situação. Você pode até abrir um outro chamado para a gente verificar, né? Coloca lá, mas a princípio está regularizado. Assim, nós estamos respondendo, acho que dentro do prazo dos 3 dias, tá? Até onde eu fiquei ontem, a gente está respondendo dentro do prazo dos 3 dias. Se não tiver, aí entra em contato. Infelizmente, vai ter que ser pelo telefone ou abrir um chamado perguntando o que está acontecendo, tá? Infelizmente. Ou ir lá na junta. Mas eu acho que não vai resolver você ir na junta, porque você só vai conseguir saber que ele está em andamento, provavelmente. E você precisa que seja resolvido o seu problema. Tá? Eu tinha feito essa apresentação, mas daí eu coloquei algumas telas a mais. Que horas são? 11h30? Então, tá, eu vou falar bem rapidinho aqui. Tá? Eu tinha colocado algumas telas. O processo digital deve ser assinado no portal Empresa Fácil, tá? Porque nós temos que guardar o documento com as assinaturas digitais. Às vezes a gente recebe, eu quero colocar um que eu assinei em um outro portal. Nesse momento, não é possível, até que não sei o que, né? Porque a gente não consegue, porque nós temos que colocar a assinatura digital da junta junto com o processo. Então, tem que ser assinado no mesmo portal, que é o do sistema. Tá? São aceitos certificados do tipo A1 e A3 e o em nuvem. Quer dizer, 1 e A3, e que pode ser o do computador, o do cartão ou nuvem. Por que tem que ser o CPF? Porque é a pessoa que assina, não é a empresa. Tá? É a pessoa que está assinando. Então, se ela tem um representante, ela vai ter uma pessoa representando ela. A assinatura poderá ser feita no computador, cartão em nuvem. É importante verificar se todos que precisam assinar o documento efetivaram a assinatura antes de protocolar. Eu estou falando isso por quê? Porque, para os casos, é o que eu falei. Às vezes, a pessoa coloca lá que a pessoa não vai assinar, mas ela deveria assinar. Essa responsabilidade de saber quem deveria assinar é de quem está elaborando o documento. Tá? A junta vai fazer a conferência? Deve fazer a conferência? Deve. Mas, se deixar passar, o problema maior vai ser de quem é da empresa. Então, a gente pede a colaboração tanto de um lado quanto do outro. Orientação externa e interna, tá? Para que verifique tudo. Verifique quem deve assinar. Deferimento automático. Está disponível, eu acho até, Gilson, que você colocou ali que não estava disponível para cisão e incorporação, mas, na verdade, não está disponível para alteração nenhuma. É só para alteração, só para abertura. Então, não é só para cisão e incorporação. É só para a abertura que é disponível, que a legislação diz, eu acho, alguma coisa assim. Eles até, que eu saiba, estão revendo, mas é só o deferimento automático hoje é somente para a abertura de individual, limitada e EIRELI, exceto empresa pública, sócio com bloqueio, pessoa jurídica, membro de SE com espólio. E o documento deve estar no padrão das cláusulas padronizadas pelo DREI.
tá? Senão, ele não entra em deferimento automático. E daí vem aquela informaçãozinha. Se for o impresso híbrido, né, o físico híbrido, enfim, o que você leva lá na junta, você foi lá e escolheu, é a abertura, quero deferimento automático. Não tem problema, desde que você declare aqui que está apresentando o modelo de cláusulas, o modelo conforme a legislação que o DREI definiu. Tá? Só que tem que declarar, porque depois, se for observado que não estava dentro, o documento será desarquivado. Tá? Porque, digamos assim, existem casos que será reanalisado e haverá um bloqueio e um próximo ato para corrigir, certo? Mas, se não estava no padrão, não era automático. Entendeu? Então, talvez seja caso até de deferimento, de desarquivamento direto. Então, fiquem atentos. Se vocês escolherem declararem aqui, e cuidado para não banalizar essa informaçãozinha, embora em janeiro, provavelmente, o próximo ano, será tudo digital e não vai ter mais o impresso para abertura, então não terá esse problema. Mas, enquanto isso, enquanto aceita-se, não banalizem essa informaçãozinha aqui. Parou de funcionar. Ah, não, aqui. Não banalizem essa informação, porque assim, não é só marcar um xizinho lá, não. É se responsabilizar do que vocês estão apresentando. Tá? Após passar pelo deferimento automático, ficar atento nas observações que vão aparecer lá no portal Empresa Fácil. O processo ele pode ser deferido, é um processo autenticado, finalizado normalmente, ok. É um processo indeferido, o processo possui vício insanável e será encaminhado para desarquivamento. E deferido com ressalva, que é um processo que possui vício sanável, será incluído bloqueio no cadastro da empresa, o solicitante terá 10 dias para correção, sem custos nesse período. Ontem, acho que o presidente passou para mim, tem um usuário aqui que está dizendo que não gerou taxa, não está conseguindo gerar taxa. Aí a gente foi ver, porque assim, ele recebe bastante do grupo dos contadores, e ele acaba passando para a gente assim. Daí a gente foi ver, eu também achei que era um erro, e daí, na verdade, não era um erro, porque era um processo que estava corrigindo o vício, era um processo que tinha sido deferido com ressalva, e o próximo processo, que estava dentro do prazo de 10 dias, estava corrigindo a ressalva, né? E não gerou taxa, e não iria gerar taxa mesmo. Tá? Então, só para vocês ficarem atentos a essa situação. Filiais, verificar a situação que encontra se é filial, se está registrada no órgão da matriz. Eu diria assim, que eu acho que eu nem preciso falar das filiais com sede fora ou com filial ao contrário, com Paraná, matriz Paraná e filial fora da UF, porque, se o processo ainda não entrou na junta, é simples, só vai registrar na matriz. Tá? Só registra na matriz. Precisa da consulta prévia, porque, na matriz, automaticamente, todos os estados já estão pedindo o DBE da filial. Para você fazer o DBE da filial, você precisa da consulta prévia do estado, que está abrindo a filial. Então, isso eu acho que é pacífico, não tenho dúvidas. Agora, a gente está tendo bastante dúvida de processo de filiais legado. Tá? A gente colocou, o Gilson até falou que a gente colocou no site, realmente a gente colocou. Já revimos isso, já fizemos alterações, porque cada dia, às vezes, aparece alguma informação a mais. Tá? Até esses dias a gente estava conversando até com o pessoal da Receita, daí eles falaram, não, é só na junta. Não, tem caso que não é só na junta, que é deferimento de legado. Então, basicamente, a gente fez assim, matriz no Paraná, filial em outro UF. Nós dividimos em já possui NIRI e não possui NIRI. Tá? Por quê? Matriz no Paraná, abriu no Paraná e já foi lá no estado, São Paulo, e abriu a filial na junta e já gerou o NIRI. Tá? Neste caso, vai ter que fazer um DBE e levar na Receita Federal. Não é na junta da matriz. Porque, se vocês trouxerem um DBE na junta do Paraná, que é o caso, nós vamos criar uma outra filial. Vamos gerar outro NIRI para a mesma filial. Então, por isso que a gente separou, já possui NIRI e não possui NIRI. Tá? Se lá na matriz no Paraná
filial São Paulo, e vocês já registraram em São Paulo, mas não geraram o CNPJ da filial, vai gerar um DBE somente para a Receita. Porque, senão, nós vamos gerar um outro NIRI para essa empresa. Filial no Paraná e não possui NIRI. Então, ela registrou no Paraná a abertura da filial em São Paulo, mas não tinha levado em São Paulo para registrar ainda. Faz um DBE para a Junta do Paraná e a Junta vai abrir essa filial. Tá? Ao contrário, abertura de filial já em outra UF, com matriz em outra UF, filial no Paraná. Matriz em São Paulo, filial no Paraná. Primeiro de tudo, vai ter que entrar numa empresa fácil e vai gerar um processo, um protocolo de viabilidade para vocês poderem criar o DBE. Tá? Vai responder sim à pergunta, esse processo será realizado somente para atualização de dados cadastrais na Receita Federal? Sim, tá? E esse caso já possui NIRI no Paraná, tá? A matriz São Paulo, filial no Paraná, só que ela já está registrada no Paraná, ela já tem o NIRI no Paraná, ela só não abriu na Receita Federal ainda. Então, vai gerar, responder sim à pergunta, seu ato constitutivo já foi registrado no órgão do registro, isso aqui é dentro do DBE, tá? Termina de preencher os dados, anota o número do protocolo, informa o número do protocolo de viabilidade na empresa fácil, responde sim à pergunta, termina de preencher o DBE, imprime e leva à Receita Federal. Abertura, matriz São Paulo, eu estou colocando São Paulo, mas, enfim, qualquer outro, e filial no Paraná. Abertura de filial que não possui NIRI. Abriu lá em São Paulo e não trouxe na Junta do Paraná ainda. Então, não tinha um NIRI. Tá? Empresa fácil, gera um protocolo, vai responder não. Esse processo será utilizado somente para atualização de dados na Receita Federal? Não. Quando solicitado informar NIRI e CNPJ, responder não à pergunta dentro do DBE. Seu ato constitutivo já foi registrado no órgão de registro da matriz. Responder não, mesmo que tenha sido feito já. Escolher de acordo com o caso. No instrumento utilizado para abertura e alteração dessa filial será alterado o nome empresarial. Isso daqui é para alteração, no caso. Terminar de preencher, acessar o portal, informar o número do protocolo, responder não e terminar de preencher os dados e levar para a junta comercial da matriz. Tá? Então, a gente sabe que isso está dando bastante dúvidas, e até em nós, inclusive, tá? Mas estamos tentando deixar lá no site, se eu não me engano, a gente até colocou o Luiz fez um fluxo, um organogramazinho, assim, um fluxograma de como vai funcionar, tá, esses fluxos. A gente vai atualizar ainda, porque a gente viu que tinha algumas coisas divergentes, mas esse passo aqui a gente já atualizou. Procurações, só umas observações. Quando arquivadas, devem gerar taxas e levam chancelas. E, quando só anexadas, não geram taxas e não são cadastradas na junta comercial. Processos não contemplados, né? Enfim, enfim, cisão, fusão, incorporação, conversão e casos particulares. Tá? Eu tentei ir um pouco mais rápido por causa do tempo, mas, se vocês tiverem perguntas, eu acho que é isso, por enquanto. A gente tem várias outras coisas que estamos tentando fazer o material para deixar bem explicado. Esse material também está disponível. Mas a gente vai tentar fazer um material até mais explicado sobre isso, para que não tenham dúvidas. Porque, se vocês não têm dúvidas, não gera tanto suporte para nós. Então, é bom para todo mundo. Né? Alguém tem alguma pergunta? Dica. O material está disponível. Ainda não está no site, mas eu vou colocar. Que eu já disponibilizei ele aqui, então eu vou colocar no site, se o presidente autorizar. Unipessoal que não consegue... É eletrônico? A unipessoal é obrigatório, Gilson, ser
Contrato padrão? Então, eu tenho que ver se isso é um erro. Mas, assim, uma coisa que a gente estava verificando, que eu até conversei com a Anne aqui antes, é que assim, a gente observou que o formato que vocês estavam anexando lá está diferente do que é possível. Então, só verificar o formato que foi criado o documento. É o padrão, no caso, tá certo. Tá certo. Uhum. Uhum. Reaproveitar. Foi negado de novo? Ok. Aí você reaproveitou e foi negado de novo, ou o sistema já está dando a mensagem que não é possível? Você está gerando um novo protocolo? Então, tenho que ver também. Deve ser erro. Porque não pode. Pode abrir chamada, a gente anota aqui já. Diga. Ah, tá. Gilson. Entenda uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Pode até não colocar no documento, mas se você não colocar o evento, não vai ser alterado. Porque o sistema funciona com alteração de dados. Não tem como o sistema entender que está alterando, se você não colocar o evento de alteração. Isso. É. Gilson, mais ou menos alteração no preâmbulo. O Colégio de Advogados aceitou, até porque estava dando muita divergência do cadastro da junta com o que era levado lá por vocês. E a gente tem um detalhe que vocês precisam saber. Quando o sócio tem mais de uma empresa, vou dar um exemplo, 2 empresas no Paraná. Você faz a alteração de uma e atualiza os dados cadastrais dele. Na outra, automaticamente também já é atualizado. Daí, quando você vai entrar com a alteração da outra, você não entende como é que o endereço lá está diferente se você não alterou. Então, o que o Colégio de Advogados entendeu? Que agora, doravante, o que vai ser levado em consideração é o endereço que está no preâmbulo. Então, se você preencher o preâmbulo com os dados atualizados, é aqueles dados que vão ser utilizados. Só que, para você alterar dentro do sistema da junta, você precisa colocar o código de alteração. Senão, não dá certo. Ok? Porque daí eles vão atualizar de acordo com o que você colocou no preâmbulo. Só que eu digo para vocês terem muito cuidado com isso. Né? Não vai ficar lá, eu vou colocar esse endereço mesmo aqui para poder dar certo. Uma hora ou outra você vai ter problema por conta desse vai e vinda de endereço. O cara não muda de endereço toda hora. É muito difícil isso acontecer. Né? Deixa o endereço que ele realmente reside, até porque o endereço que o cara reside é o endereço que ele vai receber citação de processos judiciais e assim por diante, se amanhã ou depois ele tiver algum problema. Ok? Faz uma alteração e inclui o inventário. É o único jeito. Se tiver menor, você tem que abrir um inventário, né? Se tiver menor na sociedade. Ou melhor, desculpe, estou falando uma besteira. Se tiver filho menor, a pessoa que morreu, ela tem que abrir um inventário. Nesse caso que o cara morreu aí, se ele for de maior, não tiver menor envolvido e não tiver briga, ele pode ir no cartório e definir lá a divisão para quem vai ficar aquelas cotas da empresa dele, e daí você consegue fazer a baixa da empresa. Por que não? Porque daí o outro sócio menor, espero que não seja o filho do falecido. Bom, daí faz o seguinte, o filho do falecido deve ser representado por alguém, pela mãe, né? Ou talvez por um curador. Poderia. Sim, poderia.
Só no inventário tem que estar condicionado à baixa, né? Não adianta, vai ficar as cotas para alguém e esse alguém vir baixar direto, não baixa. Tem que receber as cotas e depois fazer a baixa. Então, se condicionar no inventário que não há interesse em continuidade e a empresa será baixada, sem problema. Você não pode baixar direto, isso que ele quer dizer, né? Você pode mudar lá e depois fazer a baixa. Não vai ter jeito, vai ter que fazer alteração. Mais alguma pergunta? Diga. Vamos fazer certo? Até porque eles estão gravando e a tua voz não vai sair na gravação. Então, assim, a empresa ela já existe, ela já tem uma alteração registrada com sede no Paraná e ela abriu uma filial no Mato Grosso. Só que o que aconteceu? Como não tinha toda essa integração, ela somente abriu na Junta Comercial aqui do Paraná. Ela não tem nem NIR e nem CNPJ. Eu sei, eu recebi essa pergunta, eu acho que foi você que mandou. Não foi. Não, foi de um relato até do interior, de uma assim, regional. Eu recebi essa pergunta hoje de manhã. Ou para legalizar. Ele quer baixar. No caso que eu recebi, ele quer baixar direto. Isso. Ele não tem NIR e não tem CNPJ. Isso. Sei. Eu não vejo outro caso a não ser fazer fora do sistema. Só que a gente foge padrão, né? Porque deveria ter aberto lá no outro estado. Eu não sei qual é o posicionamento do DREI, como ele já abriu no Paraná, ele ia finalizar a abertura para depois voltar a baixar. Isso era uma baixa. No seu caso, ele quer abrir de fato? Ele quer encerrar. Então, que é o mesmo caso. Isso. Eu preciso consultar se isso é obrigatório, ele finalizar a abertura no outro estado, poder baixar, ou, via sistema, não vai conseguir, porque, para baixar, tem que ter NIR e CNPJ. Então, isso está no livro, digamos assim. Essa filial não tem NIR e não tem CNPJ. Não... Como que eu fico sabendo desse resultado? Abre no site. A gente pega seu telefone, Anne. Pega ali, Anne, por favor. Mais alguém? Meu Deus do céu. A minha pergunta é a seguinte: eu estou constituindo uma empresa. Até ontem eu troquei uma ideia com o Rigoni sobre isso. Foi um caso bem atípico. É uma empresa que vai ter... O quadro societário são 4 pessoas físicas, né? Eles assinaram um contrato de locação do imóvel onde vai ser o estabelecimento da empresa e me encaminharam, né, quando eu fui fazer o processo de viabilidade, etc. E ele foi assinado digitalmente através de uma plataforma, chama-se Câmara de Contratos. Eu respondi isso para ele. Essa plataforma, como que funciona? Você acessa com usuário e senha, o sistema web service. Lá consta assinado uma chave eletrônica. É um portal de assinaturas, digamos assim. Exatamente. Uma chave eletrônica que foi feito o reconhecimento de firma em cartório, tudo certinho. Só que você anexa esse documento em PDF. Consta que ele tem a validade jurídica, tudo normal. Eu liguei na empresa. Até perguntei se assinava DBE com esse tipo de chave. Eles falaram que o DBE ainda não tem a prerrogativa que a Receita Federal liberou para ser assinado. Porém, qualquer tipo de instrumento particular, contrato, poderia ser assinado. Mas assim, o arquivo, você quer dar entrada no digital? Não. No híbrido, no caso. Eu assinando ele e protocolando direto na junta. Porém, assinando dessa forma aqui até... No digital não é possível, já vou te dizer, foi a pergunta que ele me fez. No digital não é possível porque a gente não vai ficar com o arquivo assinado pelos sócios. Tá? Daí eu acho que vai, talvez, a questão da configuração ali com a chancela. Agora, no híbrido, daí... Viu? Posso dar uma opinião? É lindo. Eu vi, ele me mandou. Só que não serve.
Eu vi, ele me mandou. A última é com relação à questão de MEI. Ele vai passar para a condição agora de ME para 2020. Os últimos que eu fiz lá no escritório, você fazia um formulário à parte. Primeiro, você fazia o desenquadramento lá na Receita Federal, né? Colocava lá o evento ao que se refere, se está ultrapassando o faturamento, etc. E entrava com um ato separado, com um requerimento assinado de próprio punho pelo sócio e protocolava na junta. Posterior a isso, você faz a inscrição. No certificado de MEI, ele gera um número de NIRI, que ele tem ali no prefixo uma numeração específica para MEI. Nesse caso, o registro ele entra, acho que tem uma pergunta para o Gilson essa. Ele entra como um instrumento de alteração da inscrição do empresário ou uma... Porque ele está mudando, ele vai mudar o nome, vai ser aquela sequência do CPF, etc. Ou a natureza jurídica de MEI e de empresário individual é 213.5. Certo. É a mesma natureza, então é o mesmo tipo societário, digamos assim. Então eu entro com o instrumento de alteração, não alteração. Tá? A única coisa que é assim, para você conseguir fazer no sistema, você primeiro vai ter que... Você já tem que dar baixa lá na Receita, porque a Receita vai mandar para a gente dizendo assim, não é MEI, vocês podem aceitar alterações. Enquanto a gente não recebe essa informação, nós temos lá dizendo essa empresa é MEI, não pode entrar com uma alteração. O sistema barra. Então, a Receita tem que mandar para a gente a informação de que você desenquadrou lá no portal. Alteração de inscrição, de instrumento de inscrição. Isso aí é lindo, eu conheço isso aqui. Só que não tem base legal ainda para que a junta possa aceitar. Foi até uma sugestão minha antiga de fazer-se uma resolução por parte do Colégio de Advogados para poder usar isso. Só que não tem embasamento legal, daí ficou fora. Mas, assim, eles não assinaram com um certificado? Porque daí esse certificado eles podem utilizar no portal. Então, acho que não pode mesmo. É tipo um acesso de senha, né? O DocSings usa muito isso aí, uma plataforma de assinatura. Não é, então, assinatura digital, no caso, considerado. Eu preciso abrir uma filial no Paraguai e Vou a embora. matriz é aqui. Já está na hora do almoço. Não existe evento na Empresa Fácil, né? Eu preciso fazer pelo sistema antigo ainda. Né? Abertura de filial. Mesmo, porque... Só. Esses dias nós fizemos uma abertura de uma filial lá em São Paulo. Nesse caso que matriz no Paraná. Isso, a matriz no Paraná. O NIRI da filial, de quem que é a responsabilidade de informar o NIRI da filial? Porque a gente ficou com dúvida, que no rodapé só saiu o NIRI da matriz. Aí vem aquele... você abriu no Paraná, registrou no Paraná. Isso. Antes da alteração da Receita ou depois da alteração da Receita? Antes. Tá. Aí, antes da alteração da Receita, você levou na Junta de São Paulo ou não levou? Não, foi no novo procedimento. Tá, então não está ainda na Junta de São Paulo. Não, daí os órgãos se conversam. Não, vamos lá. Peraí. Você registrou antes da alteração. Isso. Então, quando você registrou antes do procedimento, a Junta do Paraná simplesmente registrou no Paraná. Sim. Porque foi antes da mudança. Entendeu? Aí você levou na Junta de São Paulo? Sim. Já registrou na Junta de São Paulo? Sim. Foi antes da alteração. Então, já gerou um NIRI. Então, mas de quem que é a responsabilidade de informar? De São Paulo. Nesse caso, é São Paulo. Tá. Porque foi registrado antes e ela gerou um NIRI antes da alteração. Se você não tivesse gerado lá em São Paulo esse NIRI, você poderia fazer um DBE e a gente ia deferir lá na junta. Tá, entendi. Daí a gente ia gerar o NIRI e ia mandar para São Paulo. Entendi. Entendeu? Mas como já gerou o NIRI, o que vai acontecer? Que é o que eu falei para tomar cuidado com aquele possui NIRI e não possui NIRI. Já gerou um NIRI, então você vai ter que fazer um DBE específico para deferimento na Receita Federal, tá? Porque você tem que dizer que essa filial já tem um NIRI, porque você vai ter que informar no DBE o número desse NIRI. Quando você informa lá, ele pede o NIRI ou não. Entendeu? Se você disser que não tem NIRI, a Receita vai gerar um NIRI aleatório. Aí o que vai acontecer? Ela vai mandar esse NIRI para São Paulo. Aí São Paulo vai ficar com 2 NIRIs da mesma filial. Então, você tem que gerar um DBE somente para a Receita, porque vai pedir lá, já tem NIRI, e você vai informar o NIRI no DBE. Entendi, obrigada. Mais alguém?
Oi. Filiais fora do Paraná. Está baixando filiais fora do Paraná, que é o caso dela, que perguntou. Se ela apresentar uma certidão, não tem CNPJ, ela pode baixar? Não, então, é isso que eu preciso... Então, é isso que eu preciso ver. O que o DREI entende? Tem que finalizar o processo lá em, não sei se é São Paulo, no outro estado, ou não? Porque se finalizar lá, ele vai gerar um NIR e um CNPJ e ela vai conseguir voltar na junta e baixar. Agora, se não for necessário isso, aí eu acredito que nós teremos que liberar via sistema híbrido e terá que apresentar que não tem o CNPJ. Ela me apresentou a certidão que não tem no endereço. Mas daí, assim, não vai entrar por fora, porque não tem como, não tem NIR nem CNPJ, que são as chaves básicas para tramitar o processo. Infelizmente. Qual que era a próxima? Marília, lá atrás. Pode. Não faço. Senão não pega na gravação. Bom dia, né? Minha pergunta, na verdade, é bem simples. Eu fiquei sabendo por uns colegas do meu chefe que a Eireli tem um prazo de validade a partir de agora. Com a criação dessa sociedade unipessoal, não tem mais essa chamada intensiva de uma criação da Eireli. Pelo valor absurdo. Onde que está escrito isso, que tem um prazo de validade? Não, foi um comentário de uns colegas do meu chefe. Eu queria saber se o DREI, junto com a Junta Comercial, em conversa com alguns órgãos, tem já esse estímulo de que a Eireli um dia acabará, por conta da sociedade unipessoal. Na verdade, assim, eu não vi nada falando sobre isso. O que tem falado, é mais, digamos, que usual. Tem um prazo de validade, porque agora quem que vai querer integralizar sem salários mínimos, sendo que ele pode abrir uma limitada de um sócio sem integralizar sem salários mínimos. Mas é nesse sentido de prazo de validade, né, que ninguém vai deixar de ser usual, as pessoas não vão fazer mais. O DREI, até então, acho que estava o João Ricardo, o Gilmar, o dia que veio o diretor do DREI aqui, a gente conversou, ele não falou nada para a gente que ia acabar isso. Isso. Mas não foi. Não foi para frente, não. Então, por enquanto, não por tem enquanto, nada... ninguém sabe de nada. Perfeito, obrigado. É só essa questão. Eu estava na palestra do André e ele comentou que, proporcionalmente, a Eireli ia ser extinta, né? Porque ninguém mais iria optar em fazer Eireli. Pegando um gancho nessa pergunta, minha pergunta é a seguinte: se o pessoal vai optar por a sociedade unipessoal limitada, por que eles iriam optar por abrir um empresário individual, por exemplo? Qual que é a vantagem? Então, quer dizer que o empresário individual também vai ser extinto. Já foge do meu entendimento, da minha alçada. Seria mais para o DREI, mas ele não está aqui, daí acho que seria mais para o Gilson a pergunta, não sei. A unipessoal foi criada, consequentemente, a Eireli vai ser extinta, né? Não obrigatoriamente, consequentemente. O empresário individual também vai para essa mesma linha, porque se eu posso abrir uma sociedade unipessoal limitada, não tem por que eu abrir um empresário individual, sendo que ainda meu capital é baseado pelo meu CPF, né? Pelo CPF do sócio, pelos bens do sócio. Por que eu iria abrir um empresário individual, sendo que eu posso abrir uma sociedade unipessoal limitada, com o capital sendo limitado Eu entendi a tua pergunta. Na verdade, o DREI, talvez até por consequência do próprio Bolsonaro, criou um elefante branco aí, né? Porque eu acho dificilmente que vai desaparecer a Eireli, dificilmente que vai desaparecer o empresário individual, por um motivo bem simples. Primeiro, porque o MEI nasce dessa forma. E segundo, que quantas empresas iam ter que ser obrigadas a se transformarem, gerando assim um custo para elas. Então, acho que eles vão deixar isso a perder a conta e alguém vai querer ser Eireli, outros vão querer ser sociedade unipessoal. A única coisa que eu penso é assim, para efeitos negociais,
Uma empresa, quando ela vai negociar com outra, é muito mais interessante ela negociar com uma Eireli, que tem um capital social integralizado de 100 pau, do que com uma de R$5.000. Que é uma coisa que os empresários não levam, pelo menos os pequenos empresários não levam em conta. Os grandes empresários e o governo levam muito em conta o valor do capital social das empresas. Mais alguém? Pergunta? Até tu, Brutus. Só complementar essa questão da unipessoal e em relação à Eireli, é mais uma opção, na verdade. Porque até então você era obrigado a abrir uma Eireli com capital de 100 mil. Mas nem todo mundo tinha o capital de 100 mil. Principalmente uma empresa de prestação de serviço que não necessita movimentar grandes somas de dinheiro, você não tinha opção. Com a unipessoal, então, esse problema acaba. E, claro, quem tem condição de ter uma Eireli, capital de 100 mil para atividade específica, beleza, é mais uma opção. E a individual, às vezes o cara não tem problema nenhum de ter problema de comprometer patrimônio e tal, então são mais opções aí para todo mundo. Ainda bem que foi só complementar. Pergunta, mais alguém? É a mesma. Eu preciso baixar uma empresa, mas no contrato social ele ainda está em moeda antiga. Eu vou ter que efetuar a alteração contratual para a moeda atual e depois baixar, ou eu consigo baixar ela direto? Provavelmente já está, se está em moeda antiga, está em zero na junta. Então, zero está... Então, está podendo baixar, né? Que às vezes eu não sei tudo de cor, mas é... Não, dá para baixar. Mas, não, mas via sistema pode. É que teve uma época que estava barrando, mas está liberado para baixar, porque a gente identificou que... Isso, pode baixar direto. Esse detalhe da pergunta, que mesmo que o capital não tenha valor expressivo hoje, seja zero, por exemplo, porque por conversão de moedas é zero, não significa que não vai ser distribuído nada para os sócios. Vocês sabem, né, disso, né? Vocês são contadores, pelo menos trabalham em empresas de contabilidade. Uma empresa pode consumir todo o capital social na operação, ficar até devendo, ou pode fechar até com valor maior do que o valor do capital social. No fechamento, a divisão dos valores ali não tem nada a ver com o valor do capital social. Diz apenas que o capital social no valor de 100 mil, totalmente integralizado, está sendo dividido entre os sócios da seguinte forma: 300 mil de saldo de balanço de haveres para um fulano de tal e 400 mil para outro. Não tem problema. Aquela moça lá, onde só lá depois. Só completar aqui a questão da baixa, só vai ter problema se na Receita Federal não tiver o quadro de sócios lá. Aí, para incluir eles, você vai ter que fazer a conversão, pegar de trás, colocar a data de entrada e a data da conversão do capital agora. Aí sim, mas no caso contrário não tem problema. Marília, só fazer uma pergunta da questão da baixa da filial. Eu peguei um processo que era consolidação e baixa de filial, a pessoa pagou 91, mas está gerado 183. Vai para a filial quando foi consolidado? Até aonde eu sei, a semana que vem vai ter o Congresso das Juntas e isso será discutido lá. Ele gerou 183 e ela gerou uma complementar de 91 e não quer pagar a diferença. Uhum. Daí vamos finalizar com ela, gente? Já são 12:00. E 4. Eu tenho uma Constituição, e nessa Constituição o capital é de 1.300.000. 300 mil em dinheiro e 1 milhão é uma subscrição de imóveis. Se eu fizer o processo digital, como que eu faço para subscrever esses imóveis na FCN? Porque tem agora o campo. Quando eu coloco lá a opção de dinheiro, naquela parte de integralização, eu coloco dinheiro. E como o capital, os imóveis ainda não estão integralizados, só está subscrito, se eu colocar ele naquela opção de valor em imóveis, ele diz que o valor do capital integralizado é maior do que o valor Mas que é porque tá lá na tela anterior, então, você colocou o valor diferente. Sim, eu coloquei só o valor integralizado, o resto é só subscrição, porque a empresa não tem CNPJ, eu não posso passar os imóveis. Não, vamos lá. Aí eu não sei como é que... Isso daí já foge de sistema, eu acho. Deixa eu explicar para ela. A alteração contratual, quando você... Ou Constituição, tanto faz. Ou uma alteração ou Constituição.
Quando você integraliza bens em um desses atos, é como se você estivesse fazendo uma escritura pública, passando aqueles bens para o nome da empresa. Não é ainda a prenotação na matrícula, mas é a escritura. Então, você está integralizando aqueles imóveis. Entendeu? Então, não está só subscrito. Tudo como valor integralizado, porque os imóveis existem e eles estão dando, naquele momento, naquele ato, aquela propriedade para a sociedade. Entendeu? Última pergunta. Já que vocês não querem, Gilson, lá atrás. Já que vocês não querem ir embora, né? A minha dúvida é a seguinte: a gente abriu uma filial, a matriz em Santa Catarina, filial aqui no Paraná. Não gerou nenhum documento informando qual que é o NIRI dessa filial, qual que é o CNPJ dessa filial. Matriz Santa Catarina? Exato. E a filial aqui Foi no Paraná. Depois da alteração. Então, você citou esse depois da alteração. O que é esse depois da alteração? É porque, assim, teve uma linha de corte da Receita Federal dia 11 de outubro, onde a Receita Federal cancelou todos os DBEs de filiais. E, se você... Aí mudava para a regra atual. Antigamente, você tinha que deferir o DBE da filial na UF de destino. Mas agora é sempre na matriz. Então, a gente precisa... Por isso que essa pergunta foi antes, foi depois, é na matriz ou não é? Isso é essencial saber. Então, a gente precisa saber se foi antes da alteração de procedimento, para saber se deveria ter, se é um erro de sistema, digamos assim, de comunicação, que a Receita Federal não passou esses dados, ou se, de fato, não gerou um DBE porque estava naquele momento de transição. Entendi. Eu acredito que gerou, porque, como eu te falei, ela me passou o número do NIRI e me passou o número do CNPJ. Eu fui no site da Junta Comercial, aparece lá para mim que está registrado. Tem um documento do Santa Catarina. Aqui no Paraná. Sim. Eu pedi até um inteiro teor para mim entender o que está. Exatamente, não tem. Você tem que ir na Receita, na junta da matriz. Mas o que está registrado aqui, então? As informações. Porque é assim, quando houve essa alteração de procedimento, a Receita Federal, como órgão integrador nacional, junto com o DREI, entenderam que, nesse primeiro momento, não teria transição de imagem. Tá? Então, o que eles passam para a gente são as informações, são os dados. É tudo via sistema. Você registrou lá em Santa Catarina, eles vão mandar assim, uma tabelinha dizendo: criamos uma filial aí no teu estado, com o NIRI tal, com o CNPJ tal, no endereço tal. Basicamente isso, digamos assim. Aí, como tem uma consulta prévia, tem um PRP, nesse PRP, quando a gente recebe isso, a gente abre as caixinhas dos órgãos para liberar alvará, liberar licenças e tudo mais. Mas são só as informações. As juntas comerciais estão verificando uma forma de tentar recuperar a imagem do documento, mas ainda não é possível, porque daí envolve outras situações, outros sistemas e tudo mais. Porque o que a Receita manda para a gente são só informações. Então, se você precisar da imagem, neste momento, vai ter que ir lá em Santa Catarina, que é a matriz. Pessoal, para concluir, só para vocês ficarem sabendo, né? Lembra que nós tínhamos aquele manual de procedimentos de registro, né? Aquilo era uma mão na roda, né? A ideia é que a Junta Comercial faça aquele documento de novo, aquele resumo, só que ainda não é possível porque as instruções estão mudando mensalmente. Então, se a gente conseguisse formatar um a hoje, daqui a alguns dias a gente teria que mudar de novo. Então, a gente está dando um tempo até que se estabilize um pouco. A gente acredita que agora, no final do ano, ainda vai sair mais uma instrução normativa eliminando lá aquele anexo 1 da instrução normativa 38, que fala tudo sobre o empresário individual, né? Só que trata sempre como requerimento lá, e agora não é nem requerimento mais, porque a 62 trouxe aí como instrumento de inscrição em cláusula. Então, a gente tem dois documentos legalmente para abrir uma individual, ou requerimento ou contrato. Na Junta do Paraná, a gente só está aceitando o instrumento de inscrição em cláusula, porque o sistema já está preparado para isso. Mas aquele requerimento ele nem gera mais no nosso sistema.
E isso precisa ser corrigido nas instruções normativas. Então, vai sair uma nova instrução normativa, provavelmente até o final do ano. E tão logo a gente perceba que dá para fazer, a gente vai fazer de novo e vai publicar no site. Tá? Mas, independente disso, sempre frisou isso naquele manual, aquele manual não esgota toda a legislação sobre registro mercantil. É apenas um resumo de fácil consulta. Tá? Se vocês quiserem ficar bons naquilo, a ideia é que vocês sigam pelas instruções normativas, até para que vocês possam conversar de igual para igual com os vogais e relatores da junta comercial, porque eles sempre vão se basalizar por ali. Tá? Sempre eles vão usar o fundamento legal, essas instruções normativas. Então, não tem segredo. Legalização de empresas, leiam, releiam, quantas vezes for necessário. Nós lemos isso diariamente, né? Porque às vezes esquecemos alguns detalhes também. Temos que correr lá. Então, imagine vocês que vão se preocupar com uma Constituição de tempos em tempos. A gente está todo dia analisando, tem que consultar. Vocês têm que ler também. Tá bom? Obrigado por vocês terem vindo e terem ficado conosco até essa hora. As dúvidas poderão continuar sendo encaminhadas ou para os vogais no Esclareça as suas exigências, ou então, lá tem os e-mails de cada um dos vogais, vocês podem mandar diretamente para os vogais dúvidas e, na medida do possível, a gente vai respondendo por lá. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom retorno para vocês e bons processos aí. Obrigada, gente.